pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa 18ª aula do módulo DB Aprenda. A gente vai continuar trabalhando com recuperações e dicas finais. Dicas finais, nosso curso já está se encaminhando para o fim, então vamos passar algumas dicas, algumas coisas bem interessantes para o dia a dia do DBA, para que ele possa realmente exercer bem a sua função. Só relembrando, na aula anterior, a gente fez a recuperação de dados de uma tabela que a gente utilizou o Flashback, que é a tecnologia de Flashback chamada Flashback Query, Oracle Flashback Query. Lembram que eu comentei que ele utilizava o tablespace de Hadoop, onde ele pegava as informações e você conseguia trazer as informações na tela como ela estava em um determinado tempo. Eu lembro que a gente fez essa utilização e um exemplo dela era retornar como a tabela estava em um determinado tempo, depois de um update firmware, certo? Então esse é algo bastante interessante. Eu lembro que eu comentei até, coloquei um exemplo de uma PLzinha, PLSQL, que pode ser feito para resolver esse problema. É algo bem legal, algo bem interessante. Continuando ainda nessa linha, a gente vai continuar trabalhando com Flashback, e hoje vamos comentar o Flashback Version Query. A partir da aula de hoje, a gente vai adotar uma ideia de exercícios. Esses exercícios, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios e me passassem um resultado pelo nosso canal, pode ser pelo e-mail mesmo, porque todo treinamento ele vai ter um certificado. E nesse certificado, eu gostaria de que vocês fizessem uma pequena avaliação, né, para que a gente realmente possa dizer que vocês conseguiram fazer o exercício, como se fosse uma pequena prova, vamos dizer assim. Bom, como eu comentei aqui então, vamos trabalhar com Flashback, Flashback Version Query, Flashback Table e Flashback Before Drop. E depois disso, a gente vai iniciar a partir de hoje uma série de 2 aulas com algumas dicas interessantes para a finalização do nosso treinamento. O nosso treinamento acaba com 20 aulas, então a 19ª e a 20ª aula, eu acredito até que eu vou fazer umas aulas um pouco maiores para que tenham algumas dicas, enfim, dicas de dia a dia. Talvez a gente não faça aqui na aula, mas eu vou mostrar toda a forma de se fazer, ok? Dá o caminho das pedras para que vocês saibam como fazer. Muitas vezes, eu sempre comento que às vezes o mais importante é você saber que tem como fazer e saber como você achar a explicação para isso, né? Você saber que tem como já é um grande passo para você conseguir resolver, a sua situação, resolver o seu problema. Para o nosso Flashback Version Query, vamos imaginar a mesma tabela da aula anterior, só que a gente vai analisar diversas versões de uma determinada linha. Bom, o que vem a ser uma versão da linha? Imagine que eu tenho uma tabela, no nosso caso, nossa tabela de vendas, e que eu faço um update em uma determinado valor de comissão para um código específico, depois eu vou lá, 5 minutos depois, eu vou lá e faço novamente outra alteração para o mesmo código específico, 10 minutos depois eu vou lá e faço uma outra alteração. Ou seja, imaginemos que começou lá com um valor de R$5, depois aumentou para mais 5, depois aumentou para mais 5. Isso significa que eu tenho diversos valores diferentes para o mesmo campo em um determinado espaço de tempo. Isso não é incorreto, mas caso eu queira verificar em um determinado espaço de tempo quais foram as versões daquele campo, eu posso utilizar o Version ID e Version Between Timestamp. Eu vou utilizar aqui o Version XID e o Version Between Timestamp. Com isso, eu consigo utilizar o segredo desse comando, ele está no Version XID e no Version Between Timestamp. Com isso, ele vai me trazer as diversas versões, ou seja, os diversos valores que o campo valor comissão recebeu no timestamp entre o tempo momento 1 e momento 2, quando o código específico for esse. Lembrando que para utilizar o timestamp, da mesma forma como o outro, eu devo colocar timestamp to timestamp
e o tipo, vou colocar o formato que eu quero para o meu dia, mês e ano e hora. Assim ele mostra os dados como eles estavam dentro daquele período indicado, ou seja, entre o momento 1 e o momento. Assim, eu vou querer que vocês façam o seguinte teste. Bom, como a gente já fez na aula anterior, é muito importante com o comando Linux e o comando date a gente verificar qual que é a hora, data e hora específica no servidor. Como a gente está trabalhando com VM, né, muito provavelmente nossa VM não esteja com o mesmo horário que é no seu horário local, né, vamos dizer assim, quando você está trabalhando. Para isso, a gente vai fazer 3 alterações de dados, aguardando em média uns 3 minutos entre uma e outra. Veja, você guardando esse tempinho de alguns minutos, é só para que você possa ter uma forma mais fácil de você visualizar o seu exercício. A gente vai fazer o update de vendas, sempre para o código 2, que é aquele que a gente vai pesquisar. Primeiro aumentando o valor da comissão para 100 mil, depois para 8 mil, depois para 5 mil. E com o flashback da SM Query, eu vou ver quais foram essas alterações feitas em determinado período. Isso é um exercício para vocês fazerem. Olha só, verificando as alterações no tempo, ele vai ser assim, select version ID, entre ali o timestamp, é claro, o timestamp de vocês, né, o timestamp que vocês colocaram ali. No exemplo que eu coloquei, eu peguei dos últimos 10 minutos, né, das 22h40 às 22h50, e vai me trazer quais as versões da linha naquele momento. Quero que você faça e que você veja qual que é o resultado e me diga o resultado. Assim, tendo encontrado todas as versões de alteração durante determinado período, eu posso verificar qual o valor que eu realmente quero, se eu quiser alterar o valor, e fazer a alteração manualmente, através do update, montar uma PL para isso, enfim, eu posso utilizar. Algo que é importante saber, mais uma vez, em questão de prova, saber que, tal qual a gente verificou na aula anterior, qualquer DDL feito na tabela invalida a possibilidade de consulta utilizando essa técnica. Alteração de coluna, alteração de nome de coluna, de tipo de dado, enfim, DDL na tabela. Inutiliza essa consulta. Flashback Table. Essa é mais uma tecnologia bem legal, bem interessante, que consegue, com um comando, alterar uma tabela para como ela era antes em determinado tempo. Vocês vão pensar que por que na aula anterior eu não usei isso? Bom, vamos analisar o seguinte. Primeiro, para fazer essa técnica, eu também vou estar utilizando o Space Jammin. Só que a diferença é que com um só comando ele retorna a tabela toda como ela estava no tempo, no timestamp que eu escolhi. Bom, aí está a palavra-chave. Voltar a tabela toda. Aquilo que fizemos na aula passada, eu não voltava a tabela toda, eu voltava os registros específicos. Você imagina que você tem uma tabela, e essa tabela tem muitas DML na tabela, né? Muitas inserções e deleções, enfim, na tabela. E eu não posso pegar em determinado momento, por causa de um registro errado, imagina um update que seja em um determinado campo, que era para ser feito por uma pessoa, mas foi feito para todos os gerentes, por exemplo. Então, se eu fizer esse update errado, né? E o que aconteceria se eu voltasse a tabela toda ou se eu voltasse simplesmente, como na aula passada, pegar, montar uma query para voltar simplesmente aqueles registros que foram feitos? Pense nisso, que é uma questão para o nosso exercício. Então, para esse exercício, fazer uma alteração na tabela, simulando um erro, um exemplo de um update firmware para um determinado código, enfim, o erro que vocês imaginarem que pode fazer. Fazer um flashback table to timestamp. Flashback table, nome da tabela, to timestamp, e ele vai voltar a tabela para aquele tempo que ele estava antes. Para esse exercício dê certo, já comentei, não esqueça de verificar a hora do seu servidor lá da sua máquina virtual. É lógico que é essa hora que realmente conta. É essa hora que vai realmente fazer a diferença. É ela que é a hora responsável do seu exercício. Feito isso, eu quero que você responda e me envie. O que aconteceu?
Qual a diferença entre essa tecnologia e a tecnologia da aula passada, a Flashback Query? Outra questão. Se eu possuo uma tabela e um ambiente OLTP, o OLTP é um ambiente online Transactional Process, que é o oposto dos ambientes da Warehouse. Lembrando que Online Transactional Process, um exemplo típico são, por exemplo, aplicações de banco de dados de compra e venda, serviços que tira pedido, que inicia nota fiscal, está toda hora entrando e saindo dado, tabelas formatadas o tempo inteiro. Já o banco da Warehouse, ou BW, ele é um banco mais de consulta, mais utilizado para business intelligence, para BI, e com isso ele sofre poucas notificações, ou melhor, sofre menos notificações. Bom, se eu digo se possui uma tabela no ambiente LTP, o que quer dizer? Uma tabela está sofrendo alterações o tempo todo. Imagine uma tabela lá que eu tenho delitos incertos o tempo inteiro ocorrendo na tabela. Ou seja, um ambiente de muitas transações. Se eu percebo que um registro foi alterado errado para uma faixa de código, nosso exemplo básico, eu peguei lá, eu tenho mais de um funcionário específico lá num determinado setor, e eu dei um aumento, era para dar para uma pessoa só, dei para todo mundo no departamento esse aumento. Então, foi alterado errado para uma faixa de código. Qual a melhor tecnologia a se utilizar e por quê? Dessas duas que a gente viu até agora. Flashback Query, que eu vou trabalhar, ou Flashback Table, montar a tabela inteira, ou catar os dados e acertar somente os dados. Qual é melhor e por quê? Feito isso, responda e me envie. Como eu comentei, aula 18, 19 e 20, ela vai ter diversas questões, ela vai passar para a prática de vocês e me trazer o resultado, e isso vai ser a nossa avaliação do treinamento. Outra técnica de flashback bastante interessante é o Flashback Table to Before Drop. Bom, imagina que eu tivesse a chance de voltar a uma tabela da lixeira. Fiz um drop na tabela, um drop table, e depois eu preciso voltar essa tabela da lixeira. É possível. Acreditem, o Oracle tem uma lixeira que a gente chama de Recycle Bin, que é ativada por um parâmetro de inicialização, que é um parâmetro estático, não é dinâmico. Lembrem disso de quando a gente trabalhou lá no começo, lá no VBA Junior, onde o parâmetro estático é aquele que eu preciso, que eu seto ele scope STFile, e eu preciso restartar o ambiente, restartar o banco para que esse parâmetro tenha efeito. Lembra? E quando eu faço um parâmetro dinâmico, né, eu posso dar um Alter System Set direto, ou Alter System Set Scope Move, e ele automaticamente já faz essa alteração. Lembrando que o Scope Buff é o default, então se eu quiser Alter System Set Recycle Bin, por exemplo, se ele fosse um parâmetro dinâmico igual a ON, ele já automaticamente pegaria para a memory e jogaria para essa file. Bom, mas voltando aqui ao nosso parâmetro, se eu colocar o Recycle Bin ON, com isso a gente vai estar habilitando a nossa lixeira. Lixeira habilitada, eu consigo então, caso uma tabela seja removida por engano, ela pode ser recuperada da lixeira com um comando simples. Olha o exemplo. Imagine que de uma forma acidental se troca uma tabela, eu dei um drop table na tabela venda. Eu posso recuperar essa tabela da lixeira com o flashback table, nome da tabela, to before drop. E como eu comentei aqui, quase como se mágica, ela ressurge das cinzas. É a tabela Fênix. Assim, você consegue ter uma certa segurança de recuperar dados da nossa lixeira. Motivo pelo qual, muitas vezes, quando você apaga uma tabela, você fala assim, vou dar um drop table numa tabela e vou liberar espaço. Muitas vezes, o espaço continua lá. Enquanto estiver na lixeira, você não vai, e o banco não precisar daquele espaço, porque depois de um tempo ele precisa daquele espaço ele pula, ele vai permanecer o espaço lá. Bom, aqui, flashback table de fora drop ainda, o que ocorre é que com a lixeira habilitada, quando a gente apaga uma tabela, ela fica no mesmo local e ela é apenas renomeada.
Ela passa por um nome meio estranho, um nome com caracteres esquisitos, e você pode ver esse nome fazendo um select na DBA Recycle Bin. DBA Recycle Bin. Mas, se eu quiser limpar a minha lixeira, se quiser apagar uma tabela que eu sei que eu realmente quero apagar, não quero que ela fique na lixeira. Lembram do Shift Del do Windows? O Windows eu quero apagar um arquivo, uma pasta, enfim, eu dou um seguro Shift, dou o Delete e apaga direto sem passar pela lixeira. Existe o Shift Del também, estando com a lixeira habilitada. Se eu fizer um Drop Table Purge, o Purge é a palavra que significa que eu quero que ele realmente apague a minha lixeira, a tabela da lixeira. Se por um acaso eu quiser apagar um determinado, limpar a minha lixeira, eu posso dar o comando purge recycle bin e ele apaga a lixeira do usuário conectado. Se eu quiser apagar a lixeira completa do sistema, entro com o usuário CDBA e purge DBA recycle bin e ele apaga a lixeira do sistema inteiro. Okay? Então é bem interessante esses itens, quero que vocês também façam essa prática. Verifique como está o parâmetro do recycle bin. Caso ele esteja off, habilita ele, lembrando que é um parâmetro estático. Lembra o que é isso? Apaga a tabela vendas, verifique como ela está na lixeira, fazendo a coisa que eu comentei, e volte ela da lixeira novamente. Faça ela ressurgir das cinzas. Certo? Como eu comentei, flashback table to before drop, eu posso limpar a minha lixeira ainda com purge recycle bin, purge DBA recycle bin, e se eu quiser apagar uma tabela específica, eu faço purge table e o nome da tabela, e eu tiro, apago só ela da minha lixeira. Então, fica aí uma dica muito legal, uma dica muito útil, que realmente salva, mas, como toda dica que a gente dá, né, ela é interessante que quando o erro acontecer, que ele seja imediatamente avisado ao DBA. Se não imediatamente, quanto antes, para que o DBA possa tomar a medida o quanto antes, a medida quanto mais rápido for, para que ele possa ter a chance mais rápida, a chance melhor de retornar. Bom, eu comentei com vocês que o nosso curso está chegando no final, está chegando nas últimas aulas. E estaremos trabalhando nas duas próximas aulas com algumas dicas bem úteis para o dia a dia. Algumas dicas como, por exemplo, como fazer um duplicate de banco de dados, como restaurar com a RMAN parte de um banco de dados, como, por exemplo, um table space, um data file, entende? Então, é de suma importância que o DBA tenha esse conhecimento. As aulas, essas 3 últimas aulas, 8, 19 e 20, elas vão ser voltadas para uma teoria com exercícios para que vocês possam fazer e possam me trazer o resultado, e isso vai ser, vamos dizer assim, o certificado de vocês no treinamento. Sei que vocês até então aprenderam bastante, evoluíram bastante, mas sempre vai ter coisa nova, sempre vai ter que aprender, certo? Então, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com dicas, vamos trabalhar com dicas do dia a dia, não com sistematizado, mas dicas do dia a dia importantes. O duplicate de banco de dados é muito útil na questão de você querer montar um data guard, de você querer montar um ambiente de homologação, de desenvolvimento. Então, eu vou trazer para você o processo que eu utilizo no dia a dia para fazer esse duplicate de banco de dados. E a questão de restaurar com a RMAN. Muita gente me pede, quer restaurar parcialmente, utilizando a RMAN e tal, não vou utilizar flashback, como que eu posso fazer? Vai estar na dica também da próxima aula. Ok? Então, gente, um grande abraço